Você já ouviu alguém dizer que os tímidos não herdarão o reino dos céus? Essa frase circula em alguns ambientes cristãos e muitas vezes causa preocupação em pessoas mais reservadas, que se consideram introvertidas ou com dificuldade de se expressar. Mas será que essa frase realmente está na Bíblia? E será que Deus rejeita alguém apenas por ser tímido? Neste episódio, vamos esclarecer de onde vem essa ideia. O que a Bíblia realmente ensina sobre timidez, covardia e salvação? A frase exata, "Os tímidos não herdarão o reino dos céus", não aparece literalmente em nenhuma versão moderna da Bíblia. No entanto, ela parece ter surgido a partir de uma interpretação equivocada de uma passagem do livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Nessa passagem, é apresentada uma lista de pessoas que não herdarão a vida eterna. Em algumas traduções mais antigas, como a Almeida Revista e Corrigida, o texto diz: "Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte." Esse é o ponto de origem da confusão. Quando lemos tímidos, podemos entender que se refere àquelas pessoas que têm uma natureza mais fechada, introspectiva ou que sofrem com vergonha excessiva. Mas será que é isso mesmo que o texto quer dizer? Em versões mais atualizadas da Bíblia, como a Almeida Revista e Atualizada, esse mesmo versículo aparece com a palavra covardes em vez de tímidos. E isso faz toda a diferença. A palavra original usada no texto grego do Apocalipse é deilos, que tem o sentido de medroso ou covarde, alguém que desiste diante da pressão, que abandona a fé por medo das consequências. Isso nos leva a uma distinção fundamental. Ser tímido é ter um traço de personalidade. Pode significar que a pessoa é introspectiva, quieta ou que evita falar em público. Isso não tem relação com caráter espiritual. Já a covardia espiritual é uma escolha. É o ato de negar ou abandonar a fé por medo da rejeição, da perseguição ou do sofrimento. A Bíblia não está condenando a timidez como uma fraqueza de comportamento, mas sim a falta de fidelidade diante das provações. E para reforçar isso, a própria Bíblia está cheia de exemplos de pessoas tímidas, inseguras ou com dificuldades de comunicação, que foram chamadas e usadas por Deus. Moisés, por exemplo, quando foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel, respondeu que não sabia falar bem e pediu que Deus escolhesse outra pessoa. Jeremias, ao ser chamado como profeta, disse que não sabia falar, porque ainda era muito jovem. E Timóteo, discípulo de Paulo, parece ter tido um temperamento mais tímido e reservado. A ele, Paulo escreveu: "Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação." Isso está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Esses exemplos mostram que Deus não exige extroversão para usar alguém. Ele não está procurando os mais falantes, mas os mais fiéis. Mesmo aqueles que se sentem fracos, com medo ou incapazes, são fortalecidos por Deus quando têm um coração disponível. A fidelidade é mais importante que a confiança na própria capacidade. O que Deus realmente condena, segundo as Escrituras, é a covardia no sentido espiritual. Aquela que se recusa a seguir Jesus por medo da opinião dos outros, das consequências sociais ou da perseguição. Em Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33, Jesus diz: "Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus." Isso mostra que a questão não é a personalidade da pessoa, mas a sua postura diante da fé. Uma pessoa tímida pode ser fiel, leal e corajosa naquilo que crê, mesmo que não se destaque em público. Por isso, é muito importante entender: a frase "os tímidos não herdarão o reino dos céus" não é uma citação exata da Bíblia. Ela surge de uma tradução mais antiga que usa tímidos no lugar de covardes. O sentido original do texto nunca foi condenar pessoas introspectivas, mas alertar contra a infidelidade causada pelo medo. Deus acolhe os tímidos, fortalece os fracos e usa aqueles que confiam nele, mesmo com receio. Se você é tímido, saiba que isso não te impede de fazer parte do reino de Deus.
Ele não está buscando os mais ousados ou os mais eloquentes. Ele está chamando os que têm o coração sincero, mesmo que vacilante. O reino dos céus é para os que confiam, mesmo com medo.